Olá, pessoal. Bem-vindos ao Papeando com Pamplona. E hoje eu vou conversar sobre ônus da prova com Mauro Schiavi, juiz do trabalho, professor da Mackenzie, autor de uma obra muito citada, muito consultada e que tem feito grande sucesso no campo justamente do direito processual do trabalho. Schiavi, que prazer lhe receber no Papeando com Pamplona. Prazer imenso estar aqui com você e uma responsabilidade muito grande enfrentar não só você, como a sua plateia. Vamos lá, vamos bater um papo bom, vamos papear. E, Schiavi, a gente vai falar sobre ônus da prova, que é um tema técnico. E aí, compreender primeiro sobre ônus da prova, vamos pensar no substantivo prova. O que é prova? Em que consiste provar algo? Provar significa indicar, demonstrar, significa você apresentar algo para que alguém possa compreender a razão de ser de alguma coisa ou de algum fato. No processo, o destinatário da prova é o juiz, ou seja, provar vai ser formar o convencimento do juiz. Isso me parece lógico. Mas o que é que se entende por ônus da prova? Esse é um tema difícil, né? Um termo técnico. Mas o ônus é uma espécie de um dever que a parte tem no processo de produzir a prova. Se não cumprir o ônus, ela pode ficar numa situação desfavorável. Sim, mas há uma diferença e na sua atividade como magistrado trabalhista, como professor na área de processo de trabalho, como autor, há uma diferença substancial entre o ônus da prova no processo civil para o processo de trabalho? Basicamente, o ônus da prova é o ônus da prova, em qualquer espécie de processo. Mas, no processo do trabalho, algumas singularidades, algumas particularidades, porque, normalmente, o trabalhador tem uma dificuldade maior de produzir a prova. No civil, se pressupõe que as partes, em tese, estão em condição de igualdade. Então, no processo do trabalho, há uma dificuldade maior por parte do trabalhador. Mas quais são as principais dificuldades, seja lá no processo civil, seja no processo de trabalho, em relação ao ônus da prova? O trabalhador tem a dificuldade maior de levar testemunhas, o trabalhador não tem documentos dos seus fatos. Por outro lado, no processo civil, normalmente as partes têm mais documentos, as partes têm uma maior facilidade, pelo menos em tese, de demonstrar os fatos. Mas justamente pensando agora nesse trabalhador, porque eu digo com liberdade, eu sou juiz do trabalho há mais de 20 anos e eu entendo perfeitamente, às vezes, os anseios e as tensões, as apreensões de cada cidadão que vai lá pedir a prestação jurisdicional. O que é que você diria para esse trabalhador que não está vendo? Perceba que a lógica do papeando é termos essa noção que não é, embora o tema seja técnico, ele está relacionado também para o cidadão, para esse cidadão em geral que não consegue entender as questões do ônus da prova. O que é que você diria para ele? Em primeiro lugar, eu diria que quem tem um direito não deve se acanhar, não deve não deixar de procurar o judiciário. O judiciário está de portas abertas para quem tem um direito e principalmente entende justa a pretensão, deve procurar os seus direitos, consultar um advogado, ingressar com uma demanda trabalhista, mesmo que, em princípio, não tenha às mãos as provas necessárias. Eu acho que o judiciário está com as portas abertas e também a finalidade do judiciário trabalhista, você sabe melhor que eu, é propiciar o acesso ao trabalhador. Talvez a mensagem possa ser resumida para você, cidadão, em que há dificuldade de demonstrar algum direito não deve ser um óbice para você ir a juízo ou pensar que você não tem esse direito. Talvez essa seja uma discussão tão importante sobre perceber essas peculiaridades do ônus da prova, já que muitas vezes o ônus da prova não se confunde com o ônus de levar a prova para o processo,
né? Muitas vezes é verificar quem é que tem naquela situação o fato constitutivo, o fato impeditivo, mas trazer ou inverter, ou refletir, ou redistribuir. Acho que há muitas questões, Schiavi, muitas questões mesmo, que a gente pode enfrentar. E eu vou enfrentar isso daqui a pouco. Porque tem uma galera aqui, quando eu disse que eu ia entrevistar você, diz assim, olha, eu estava vindo aqui, nós estamos em Recife, nós estamos aqui participando do 5º Congresso Jurídico Online, multidisciplinar, e aí Schiavi é uma das atrações, tenho a honra de coordenar. Aí eu disse, olha, quando eu vi esse Recife, me colocar, a professora Rogéria disse, você vai falar para os meus alunos lá na Unicap? Eu digo, vou, não tem problema, quer participar do papel? Eu digo, vem, vai vir uma galera. Tem uma galera que quer te ouvir. Você quer ver? Alguém quer perguntar? Eu não disse? Daqui a pouco a gente volta. Olá, professor. Meu nome é Wagner. Qual é o melhor momento para se fazer a inversão do ônus da prova? Oi, Wagner. Essa é uma questão bem delicada, tanto na doutrina como na jurisprudência, porque se entende que o ônus da prova é uma regra de julgamento. Ou seja, no momento do julgamento, o juiz pode utilizar o ônus da prova e inverter o ônus da prova, basicamente em 2 situações. Ou quando não existe prova no processo, ou quando a prova está dividida ou empatada, né? Normalmente, o juiz vai fazer isso no ato de julgar. Mas o novo Código de Processo Civil e também já uma tendência da jurisprudência de se fazer a inversão antes da colheita da prova. Isso fundamentado em alguns princípios constitucionais, principalmente o contraditório. Então, se o juiz já for inverter, já estiver com essa concepção de inverter a prova antes da instrução processual, ele deve já fazê-lo e não fazer por ocasião do julgamento. Agora, o Código de Processo Civil de 2015, ele determina que o juiz de direito faça isso antes da instrução probatória na fase do saneamento do processo. Parece-me, Schiavi, que eu confesso a ti que essa linha do novo Código de Processo Civil me parece a mais razoável do ponto de vista constitucional. Por quê? Porque quando, e eu sei que há quem defendesse, mas me parece que inverter o ônus da prova no julgamento é algo que viola, para mim, frontalmente as regras do devido processo legal. Por quê? Porque as partes têm uma legítima expectativa de saber o que é seu ônus no processo. Então, nesse ponto, nós vamos realizar a instrução. E por isso, antes de dar início propriamente à instrução, declarar. Para quê? Porque se eu estou mudando o ônus, a parte que não tinha originalmente o ônus tem que ter a oportunidade de produzir a prova. Se ela vai produzir ou não, aí é outra conversa. Mas se eu vou fazer isso na decisão, o que é que acontece? Eu já estou partindo do pressuposto que a parte não produziu, e aí já vou decidir contra ela. O que geraria, sem sombra de dúvida, na minha opinião, uma quebra do devido processo legal e, mais do que isso, do contraditório e da ampla defesa, seja de autor, seja de réu. Sem dúvida, sem dúvida. O juiz não pode, na sentença, verificando que a parte que não produziu a prova e não teve essa oportunidade, ele não pode julgar. É verdade. Então, tem que oportunizar a ampla dilação probatória. Perfeito. Isso me parece que é o caminho. É o caminho, né? O caminho estreito e reto que leva à salvação e não o caminho largo que leva à perdição. Mas não é fácil, viu? Não é fácil. Não é. Olá, professor. Meu nome é Pauline. E eu gostaria de saber o que o senhor acha da distribuição dinâmica do ônus da prova. Oi. Esse é um tema bom. Esse é um tema novo, né? Novo na legislação, mas isso já existe na doutrina, já tem vários acordos nesse sentido, né? O ônus dinâmico significa o juiz, diante de um caso concreto, ele vai atribuir o encargo probatório a uma das partes, né? Quando a parte tem uma dificuldade muito grande em produzir a prova, ou a outra tem uma facilidade maior. Então, as circunstâncias do caso concreto, o juiz vai valorar o caso, vai à luz de princípios de razoabilidade, proporcionalidade, e vai atribuir o encargo probatório a uma das partes. Ou porque uma das partes tem uma dificuldade muito grande, ou porque a outra tem uma facilidade maior.
E, O Pauline, ônus dinâmico. é interessante compreender que a distribuição dinâmica do ônus da prova é uma visão mais ampla na qual a inversão do ônus é apenas um instrumento. Ou seja, eu mudo o ônus da prova de quem era originariamente para outro, fazendo a inversão. E a distribuição dinâmica vai me permitir, no caso concreto, em determinadas circunstâncias, fazer uma redistribuição em função de situações maiores condições, ou maior plausibilidade, ou a situação de maior aptidão para a produção da prova. Sem dúvida, né? Essa é a linha. Só encontra uma certa resistência essa teoria. É verdade. Isso já existe, né? Vem do direito italiano, foi aperfeiçoado na Argentina, mas ainda encontra uma resistência grande aqui, tanto no processo civil como no processo de trabalho. Mas água mole em pedra dura, tanto bate o que fura, o que acaba a água. Que a água não termine. Olá, professor, tudo bem? Meu nome é Tiago Rocha e eu queria saber como é que a gente pode compreender a questão da prova na tutela de evidência e na tutela de urgência. Oi, Tiago, essa é uma pergunta boa, né? Boa. Tutela de urgência e tutela de evidência são duas espécies da chamada tutela provisória, né? Que são tutelas para se resguardar ou para se antecipar o próprio direito. Na tutela de evidência, como o próprio nome diz, né, o juiz, diante de uma constatação imediata, ele se convence da existência do direito. Agora, o Código de Processo Civil de 2015, né, no artigo 301, ele fala na tutela de evidência, né, que foi uma homenagem ao ministro Fux, né, quando existe uma prova documental que convence imediatamente o juiz. Então, o direito é evidente. O juiz já concede de plano o direito. Já na tutela de urgência, a prova não é tão forte, né? O juiz vai analisar, vai verificar os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, porque o direito não é evidente, ele é provável, ou seja, existe mais motivos para o juiz crer na existência do direito para não crer. Mas, resumindo, na tutela de evidência, a prova é forte. Na tutela de urgência, a prova, ou seja, o elemento é provável, né? Existe uma probabilidade do direito. Mas nesse caso, e o que eu acho que é muito interessante, talvez fazer uma correspondência aos velhos requisitos, né, do fumo boni iuris e do periculo embora. Ou seja, pensar na tutela de evidência como uma materialização do fumo boni iuris e da tutela de urgência, justamente como uma situação urgente, para usar a expressão, em que há o perigo da demora. Talvez seja um caminho, não? Agora, só uma observação. Na tutela de urgência, a prova não é tão importante, né? O elemento mais importante é a urgência. Né? Exatamente. Ou se assegurar o resultado útil do processo ou assegurar o risco de dano, né? Já na tutela de evidência, a prova já é o elemento que vai decidir, né? Sem sombra de dúvida. Olha, temos uma pergunta aqui da colega professora, a professora Rogéria Gladys. Professora, faça a pergunta aí para que escreve. Professor Mauro, como o senhor visualiza a questão da fundamentação exauriente em matéria de ônus da prova? Oi, professora Rogéria. Essa é uma pergunta mais complexa, né? O juiz fundamentar a sentença e demonstrar qual foi o caminho que ele percorreu no processo para dizer se ficou convencido ou não dos fatos que levou à decisão. Agora, o Código de Processo Civil de 2015, ele fala em convencimento motivado. O Código de 73 falava em livre convencimento. Essa é uma mudança sutil, né? Mas isso, de certa forma, deixa o campo do magistrado um pouco menos discricionário. Ou seja, o juiz tem que demonstrar e justificar
o seu convencimento de acordo com os elementos dos autos. Ele não pode julgar de acordo com convicção pessoal e nem, por exemplo, dar um direcionamento do fato de forma muito discricionária. Por exemplo, o juiz vai contrariar o laudo pericial numa questão de doença, porque ele acha que não seria razoável nas circunstâncias o trabalhador ter adquirido uma doença. Então, o juiz deve dizer quais são os elementos e, por outro lado, deve fazer todo uma análise conjunta do material probatório. Ele aprecia a prova do autor, aprecia a prova do réu e, posteriormente, faz um confronto entre as provas e fundamenta por que uma prova vale mais do que a outra, mas sempre priorizando os elementos do processo. Isso, para mim, é algo importantíssimo quando a gente começa a querer contrariar algum elemento, porque aí o que nós chamamos é um ônus argumentativo maior do magistrado nessa circunstância. E digo mais, nós que somos magistrados já há tanto tempo, Schiavi, na verdade, o ônus da nossa imparcialidade é a nossa fundamentação. Ou seja, é o momento em que saímos do armário e colocamos, dizemos, estamos decidindo tal coisa por causa disso, daquilo ou daquilo outro. O juiz não pode dizer não julgo, mas o juiz, ao dizer julgo, tem que dizer efetivamente por quê. A fundamentação, professor, como dizia o grande Calamandré, né, ela é a estrada da decisão, né? E a fundamentação, ela cumpre dois mandamentos, né? O mandamento da informação, né, que você exterioriza essa informação, e você também propicia o acesso à instância recursal, né, para que o tribunal possa ver em que momento esse caminho desviou, né? Perfeito. Então, a fundamentação, ela é uma das bases do processo, sem dúvida. Sem sombra de dúvida. Olá, professor. Meu nome é Tereza e eu queria saber o que o senhor acha sobre o ônus dinâmico da prova nas questões envolvendo o assédio. Oi, Tereza. Essa é uma pergunta muito interessante, muito debatida hoje, né, nas questões de assédio, né? O assédio moral, o assédio sexual. Até o nosso querido professor aqui tem um livro, né? Só um detalhe sobre esse livro. Eu estava recém-ingressado na magistratura quando eu adquiri o seu livro, né? Assédio Sexual na Justiça do Trabalho, que foi a sua tese, né? E foi um dos únicos livros que eu li praticamente até o fim, né? E logo depois eu me deparei com o caso, atuando como juiz, e citei o seu livro, né? Então, tem essa particularidade, né? Mas o assédio, né? Os assédios moral, o assédio sexual, são condutas que se passam muitas vezes em ambientes isolados, sem testemunhas, procedimentos muito sutis, né? E muito difíceis de serem demonstrados, né? Por isso que o ônus dinâmico é uma alternativa para o acesso à justiça, para que o trabalhador possa conseguir fazer valer o seu direito. Mas, nesses casos, normalmente a prova ela é indiciária, são os indícios, né? Um conjunto de fatos indiretos, muitas vezes, que levam a formar o fato principal, né? Normalmente não se tem uma prova cabal desse fato, né? Normalmente, então, o juiz vai pelos indícios. Aconteceu com a testemunha, qual era a conduta do ofensor, né? Então, esses indícios podem sinalizar o juiz, e os americanos chamam a prova prima facie, né? Existem indícios da ocorrência do fato. Diante desses indícios, o juiz pode aplicar o ônus dinâmico da prova, mas é extremamente delicado e é extremamente sutil no caso concreto. E é algo que é fascinante, por quê? Porque quando nós pensamos na importância da prova indiciária nessas circunstâncias como do assédio, a gente tem que remontar sempre o que é provar. Provar é formar o convencimento.
E muitas vezes, em situações que normalmente são feitas a portas fechadas, em ambientes de pouco acesso, esses elementos indiciários ajudam a formar o convencimento do julgador. E eu fiquei muito feliz com esse seu testemunho, sabe? Querido Schiavi, eu estou há mais de 20 anos, tanto na magistratura quanto no magistério. E um professor nunca sabe aonde a sua lição alcança. Eu sempre digo que um professor é uma referência natural à parábola do semeador. Nós jogamos sementes nas nossas aulas, nos nossos escritos, sejam livros e artigos, e eu fico muito feliz em saber que um escrito feito ainda lá no final dos anos 90 alcançou uma terra boa como você, meu amigo. E que bom recebê-lo aqui no Papeando. Felizmente nós temos que encerrar, mas antes de encerrar, permita-me fazer um brinde à nossa amizade e ao ônus da prova. Hoje falamos sobre ônus da prova no processo do trabalho, ônus da prova em geral, com Mauro Schiavi. Se você gostou deste programa, procure aí na hashtag Papeando com Pamplona. Você vai ver este episódio e todos os anteriores, inclusive a parte poética, porque a lógica do Papeando com Pamplona é trazer o direito com leveza e profundidade, sempre com poesia. Vai aparecer aqui em cima, ó, clique aqui, você vai ver, vai aparecer um poema, que é a nossa visão poética sobre o tema do ônus da prova. E no canal SES TV e no canal Pamplona, vá lá, inscreva-se, você vai ver tanto os episódios como os poemas anteriores recitados. Acho que você vai curtir mesmo essa interface do direito e a poesia. Até a próxima.